Olá pessoal, vamos ler a Bíblia. Vamos procurar em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 31. Por favor, procurem por 1 Samuel, capítulo 17. from verse 31. 찾으셨으면 31절부터 제가 읽겠습니다. Se acharam, eu vou ler a partir do versículo 31. 거기 다윗의 한 말을 듣고 그것을 사울에게 고하였으므로 사울이 다윗을 부른지라. And when Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Saul, and he sent for him. 다윗이 사울에게 고하되 그를 인하여 사람이 낙담하지 말 것이라. And 주의 David, 종이 가서 저 블레 사람과 싸우리이다. and David Davi said to disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. 다윗에게 이르되 내가 가서 저 블레 사람과 싸우게 능치 못하리니 너는 소년이 그는 어려서부터 용사이니. And Saul Porém, said to Saul David, disse a "Thou art Davi: unable Contra o to filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. 사울에게 고하되 주의 종이 아비 양을 지킬 때에 사자는 곰이와 새끼 양떼 새끼를 움키면 And David Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. 그 입에 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은즉 사실은 하나님 군대를 모욕한 이 할례 없는 블레 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱 건져내셨음즉 David said Disse to mais David, Davi: "The Lord O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. 함께 계시기를 원하노라. He will deliver me out of the hand of this Philistine." And Saul said unto David, "Go, and the Lord be with thee." 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노투구를 그 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히매 Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 다윗이 칼을 군복 위에 차고는 익숙지 못하므로 시험줄 그로보다 사울에게 고하되 And David girded Davi his sword cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: 나이다 하고 곧 벗고 And David said Não unto posso Saul, "I andar cannot com go isto, with these, pois for I nunca have o not usei. E used Davi them tirou yet." aquilo de sobre si. 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 탓을 골라 자기 목자에 채우고 주머니에 넣고 Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforge de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançado a mão na sua funda, foi-se chegando aos filisteus. 여러분 안녕하십니까? Olá pessoal, 우리가 인생을 살다가 보면 durante a nossa vida, 생각지 못한 아주 어렵고 막막한 일을 겪을 때가 있어요. muitas vezes acabamos encontrando com dificuldades que não havíamos 우리를 previsto. 단케 하시나요? God says he E loves nós questionamos, Senhor, por que o Senhor que nos ama está nos permitindo isso? 살면서 크든 적든 어떤 앞길이 막막한 거리를 여러 번 있었어요. Eu também, por muitas vezes, durante a minha vida, tive momentos que eu estava em situações que eu não sabia como fazer. 그런 일들은 제 마음에 잘 기억이 잊어지지 않고 내 마음에 오래오래 남는데 E são coisas que eu não consigo me esquecer com facilidade, fica por muito tempo no meu coração. 그렇게 생각하면 하나님 얼마나 감사한지 모릅니다. when I Mas é muito gratificante porque pensando naquela toda dificuldade que eu passei, hoje é muito gratificante. 난 교회입니다. was a small church. Quando nós estávamos em Champali, tínhamos uma pequena igreja 그래서 보면 선교본부 연락이 와요. 월요일 날까지 우리가 전에 대구 나오라고. e eles me ligavam de Tegu falando: Ó, o senhor tem que conduzir uma conferência, por favor, venha até segunda-feira. 까지 가려 하는데 여기가 전혀 없었습니다. Só que eu não tinha nenhum dinheiro para poder ir para Tegu. 한 푼도 없었어요. Não tinha nenhum dinheiro assim sobrando. 일날 이제 예배를 드리고 After the Então, no domingo, naquele dia, eu prestei o culto. Eu tinha que ir para 예배 마치고 제가 para Tegu. 대구를 갑니다. after Sunday worship, E depois do culto, eu anunciei para os irmãos: 그러니까 교회 사람들하고 데리고 가면 안 됩니다. I won't be around. amanhã eu estarei indo para Tegu. 또 예배 마친 뒤 그렇게 광고를 했어요.
E eu estaria indo sozinho, né? 근데 저는 E no dia, à noite também eu terminei o culto e anunciei. 듣고 그날부터 대구 갈지에 비가 없어서 But from the day that I heard the news that Só happened, que mesmo após ter escutado que eu deveria ir para Tegu até o dia de partir, eu não tinha nenhum dinheiro assim, e meu coração ficou muito aflito com isso. 저녁 예배를 마쳤습니다. Naquele domingo eu terminei o culto da manhã, o culto da noite, 어둠도 하나하나 사라졌는데 e os irmãos começaram a um, né, ir para casa, 나는 그 대문 앞에 서서 한참 동안 서 있었습니다. e eu fiquei na porta da igreja assim um bom tempo em pé. 오늘 누가 가다가 전사님 내일 대구 간다 그러셨죠. 여기 없을 텐데 적지만 좀 받았어요. I felt somebody Sabe, was gonna come out of tinha aquela expectativa de alguém passar, pastor, o senhor vai para Tegu, acho que o senhor não tem dinheiro, né? Olha, eu não tenho muito, mas eu quero te ajudar. Sabe, aquilo estava no meu coração. for a while. 아무도 돌아오는 반응이 없었어요. Só que ninguém me procurou. Back. 그랬더니 아침에 이제 가방을 들고 버스 정류소를 걸어가는데 E no dia seguinte eu peguei minha mala, né? Estava indo pro terminal de ônibus, 10원도 없었어요. só que não tinha um centavo no bolso. 하는 생각이 들어요. Many thoughts E came eu up in my pensei em muitas coisas. 제가 가장 그때 마음이 가는 곳이 But someone that I remembered at the time 우리 교회 재정 맡은 집사님이 계셨는데 Eu lembro que meu coração estava, sabe, com um diácono que era responsável pelo financeiro da igreja, né? teacher in Ele era Gukchang professor lá de Gukchang 이제 또 문방구를 경영해요. and his wife was running e stationery. também 그래서 그 집에는 항상 그 정도의 돈은 있는 사람이에요. era uma pessoa assim que tinha uma boa condição financeira. 내가 그 집이 바로 큰 길을 지나가는 길 바로 옆에 있었어요. And E a casa dele estava bem próxima à avenida que eu estava passando. 이제 가다가 그 집을 한번 들어가 볼까. so in my thought, I thought E me veio aquele pensamento, será que eu passo na casa dele? 내 마음속에 그거 너 하나님 믿는 믿음이 아니잖아. Só que dentro de mim surgiu um coração que dizia, mas isso não é fé em Deus. 교회 가는 건 네가 믿음의 삶을 사는 게 아니다라고 내 마음에. Eu senti que fazer aquilo não seria uma vida de fé. not the life of faith. 그게 또 내 마음에 또 무슨 생각이 드냐면 E aí o que eu senti de novo? O que eu pensei? 내가 한번 그 집 앞을 지나가는데 One day I was passing Eu by there, passando ali na frente da casa dele, 그 가게 바다 세수로 세수물을 도로에다 뿌리시다. in his house, eu vi o irmão, né, que estava pegando aquela água que eles usavam para lavar o rosto, assim, jogando no chão, né? and he greeted me, "Oh, Pastor, where are you going?" E ele falava, pastor, tudo bem? Oh, that happened before. 그다 이제 그럼 내가 그 집에 들어가는 건 믿음이 아니니까 그때 갈 때 그분이 세수를 하고 물을 뿌다 전사님 어디 가시면 잠깐 와서 커피 한잔 하고 가시지요. 그럴 것 같아. Então, eu ficava imaginando na minha cabeça. Eu sei que não era uma fé se eu entrasse na casa dele, mas se eu passasse ali por acaso na frente da casa dele, né, e ele estivesse ali jogando aquela água, e ele me convidasse para tomar um café. 쪽으로 마음이 막 흘러가요. Because nobody Sabe, eu vi que meu coração estava fluindo, né, para esse lado, com essa expectativa no homem. 어떤 생각이 들었냐면 and then another E thought. o que eu pensei de novo? 내가 지금까지 한 생각들을 내가 나에게 내 밖에서 나를 보니까 Sabe, saindo de mim mesmo e observando eu assim como se fosse em terceira pessoa, 인생이 너무 tendo aqueles pensamentos, nossa, eu enxerguei um ser muito miserável. 내가 돈을 버는 사람도 아니고 Eu não sou uma pessoa que trabalha para ganhar dinheiro, I'm not a gospel preacher. sabe, estou pregando o evangelho. 평생 사람을 보고 이래야 돼. 내가 너무 비참한 거야. E se eu viver o resto da minha vida assim esperando a ajuda de alguém, seria muito miserável. And I just began to Sabe, eu comecei a pregar o evangelho sem nada. 떨어지고 돈이 없는데 누가 날 좀 안 주나. 그런 기대를 Imagina, se eu passo a vida inteira, sabe, sem dinheiro e esperando que alguém me dê um pouquinho de um trocado. then I would É muito miserável. 아무 생각 없이 그런 생각을 하다가 내가 나를 보니까 Então, eu estava, sabe, cheio desses pensamentos, mas quando 평생 살고 eu me vi thoughtlessly tendo aquele tipo de pensamento, eu senti, nossa, eu não quero viver assim. I shouldn't live like this. 내가 전도 집회 가고 할 때 돈이 모자라가 넌 누가 좀 안 주나 사는 기대로 이건 진짜 싫다. Nossa, eu não quero viver, sabe, esperando de alguém me dar um trocado para poder ir para uma conferência pregar o evangelho. Que I isso? don't like that. 그때 내 마음에 무슨 마음이 생기냐면 That no Aí o que surgiu dentro de mim? 난 오늘 대구 안 가면 차비 안 주면 가지 말고 Ah, se Deus não me permite a passagem, eu não vou para Tegu. 가면 못 가도 even if Se eu não puder ir, eu não vou poder ir. 사람을 바라봐야 하잖아. Mas eu não vou, sabe, esperar de uma pessoa, de um homem. that's the heart I had. Eu decidi meu coração. 제가 버스 정류소로 가는데 Por isso eu fui caminhando para o terminal de ônibus 대구라고 쓴 글씨를 쓴 차가 천천히 걸어 나와요. From far e veio, né, aos poucos aquele ônibus que estava escrito Tegu. 저
다시 차를 세워야 하는데 E eu tinha que, assim, sabe, pedir para o ônibus parar, tinha que subir no ônibus. Mas não tinha dinheiro para pagar a passagem. 꼭 차가 앞으로 지나가는데 Aí eu estava aqui no ponto, né? O carro estava passando, o ônibus estava passando. 차가 제 앞에 섰어요. Só que o ônibus, eu não chamei, só que o ônibus parou na minha frente. 사람 나 혼자밖에 없는 E não tinha ninguém para tomar aquele ônibus, só estava eu ali no ponto. 문이 열렸어요. And the open door Abriu a porta. 이건 타라는가 보다 탔어요. Aí eu senti, nossa, eu acho que tá pedindo para eu subir, né? Eu subi. 또 한 푼 없는데 without a Não tinha um tostão. 차 안에서 누가 나를 불러서 Mas ali dentro do carro, né? Dentro do ônibus, uma pessoa me chamava, pastor, vem aqui. 있던 자매님인데 it was a sister Era uma irmã, né? Que era da nossa igreja. at church. 그 자매님이 친정이 그창좀 떨어진 마을이라는 반숲에 있는데 Her family E ela tinha was a little um parentesco ali, né? Numa cidade próxima a Kukchang. 이 헌목 목사님 사모님 친정이에요. This is where Pastor São Liam Mock's wife parentes ali da esposa do pastor Ihomok. 그분이 친정 갔다가 오는 길에 그차 계셨죠. Então aquela irmã estava no caminho de volta para casa depois de ter visitado a sua parentela, né? 달려가기 시작하는 and the bus O ônibus começou a andar running 안내양이 이제 그 티켓을 볼펜 들고 and the lady on e o cobrador daquela época, né, que vivia com uma caneta na mão, fazendo a checagem das passagens, ela veio até nós e eu, sister, I have rindo assim, eu falei para a irmã, eu não tenho passagem. sister said, actually, Aí ela falou, pastor, eu sei que você não tem a passagem. E ela pagou minha passagem. and I was Eu fiquei muito grato. 이제 그러고 난 뒤에 차 안에서 자기 간증을 and then E depois ela começou a testemunhar ali dentro do carro para mim. 친정에 다 죽고 친정 어머니 혼자 살아요. Essa parente, né, que ela foi visitar, acho que é uma tia dela, assim, que já tinha perdido todos da família, que vivia sozinha. 3 or 4 times E ela visitava essa tia por 3, 4 vezes por ano. 좀 만지는 편이에요. because she was in A irmã, por viver em Tegu, né, que era uma cidade já desenvolvida, tinha um acesso a dinheiro, mas no interior era muito difícil, sabe, dinheiro era algo muito precioso. 술만 남기고 다 지갑 끄집어내. Por isso, toda vez que ela ia visitar a sua tia, ela deixava todo o dinheiro lá, ela só guardava passagem para ela poder voltar para casa. 그걸 보고 이제 기다렸다가 이제 타고 가려고 이제 지갑을 열었는데 that day Então, naquele dia também, ela estava no ponto de ônibus, estava esperando o ônibus vir. 자꾸 돈을 밀어 넣더라는 거예요. but without Só que ela, em vez de dar todo o dinheiro, ela falou que assim, inconscientemente começou a colocar o dinheiro na carteira dela. Eu acho que a parente dela ficou pensando, poxa, eu acho que ela não vai me dar o dinheiro hoje. 엉할 쳐다보는데 so her mother just looked at A senhora lá que ficava olhando para ela, esperando que ela desse o dinheiro, não recebeu aquele dia. E essa irmã tomou o ônibus e voltou. 후회하면서 Só que no ônibus, sabe, aquela irmã ficou toda sentida, pensando, nossa, como eu tô mesquinha, eu tinha que ter dado todo esse dinheiro para ela. given her the money 이제 그 창에서 딱 다시 가는데 and they stopped by Kochang. E ela estava indo ali de Kachang, 을 들고 오는 걸 봤대. That's when she saw e ela me viu, né, pela janela. 박전도사가 여기서 가방도 태우고 가는 길이 왜 없는데 태우고 가려고 내가 차를 세우라 그랬다. Nossa, o evangelista Park ali, ele está tomando esse caminho, calma aí, ele só pode estar indo para Tegu. 차를 세웠다. and that's E ela pediu para que o ônibus parasse. 아까 박전도사 여비주라고 자매님 그러셨어. and she E ela sentiu, Deus fez eu guardar aquele dinheiro para entregar para o pastor Park, para o evangelista Park. E eu cheguei em Tegu, was around era a hora do almoço, mais ou menos. 을 집으로 같이 가자고. she thought E a irmã, ela me convidou para ir para casa dela. I went to her house Nós fomos 너무 정성스럽게 and she served me e ela preparou um grande almoço para nós. 그러고 난 뒤에 이제 그 자매님이 저한테 잠깐 기다려거든. then the sister said Depois que nós comemos, né, ela falou, pastor, me espera um pouco. and she went out and she came back Ela saiu. 틀린 거라고 생각해. and I Eu acho que ela foi pegar dinheiro emprestado. 주머니에다 한 주먹 이렇게 넣어가지고 내 주머니에. and she E ela colocou, sabe, um punhado de dinheiro dentro do meu bolso. Eu fiquei muito grato. 저녁에 이제 성교에 와서 저녁에 잠을 자는데 기도하려 고개를 숙이니까 in the evening Então, chegando no local onde seria a conferência, né, estava me preparando para dormir, só que eu fui orar antes. 이 생각이 나. E eu comecei a me recordar de tudo que havia acontecido durante o dia. 손영재님 그 가게에 들어갔어. E eu fiquei pensando, se eu tivesse entrado ali na loja, na casa do irmão Som, the bus must have aquele ônibus que a irmã estava teria ido embora. 해주시는 그렇게 생각. and I would E eu terminaria, né, a minha viagem pensando, nossa, não adianta orar que Deus não me atende. 하나님이 나를 위해 다 준비하고 계셔. so God Só que Deus, ele já havia preparado tudo por mim. 이후로 내 필요한 것을 사람이 한 번도 이야기
Depois daquele dia, eu nunca quis demonstrar as minhas necessidades para ninguém. 제가 여러분에게 하고 싶은 이야기는 뭐냐면 Só o que eu quero falar a vocês? 하나님은 우리를 믿음으로 이끄시길 원해요. Só Deus, Ele quer nos guiar para a fé. 이 상태에서 믿음의 세계로 한 발짝 건너뛰는 것이 쉽지가 않아요. Mas não é fácil vocês, no estado que estão hoje, passar para essa parte da fé, né? Passar para essa vida de fé. 당할 수 없는 어떤 일을 당겨. Por isso, Deus nos faz encontrar um problema, né? Algum fato que seja difícil de resolver por nós mesmos. Isso acaba sendo as nossas dificuldades, nossos problemas. 방법으로 살기를 원하기 때문에 Nós temos esse desejo de querer viver do jeito que temos vivido até hoje, né? Pelos nossos métodos. Nós vivemos até hoje sem crer em Deus, pelos métodos humanos. 방법으로 처리할 수 있는 Por isso, não importa o que aconteça, o que nós passamos, nós estamos acostumados a tentar resolver as coisas pelos métodos humanos. But God, Mas Deus 인간 방법으로 사는 걸 싫어하시고 He doesn't like living a não gosta, não quer que nós vivamos 하는 방법 com os métodos humanos. Deus deseja que nós vivamos 근데 이제 dependendo de Deus. 위해서는 우리 인간 방법으로 되어진 일만 계속해요. 전에 우리 인간 익숙한 방법으로 살기를 원해요. Mas para que isso aconteça, Deus tem que nos permitir coisas que não sejam possíveis 할수 없는 resolver com os métodos humanos. Deus nos faz passar por essas dificuldades. humanistic method. 종종 생각하면 왜 다 예수 믿는데 왜 하나님은 우리에게 이런 어려움을 주셨을까? Eu muitas vezes pensei, nossa, Deus está conosco, mas por que Deus nos permite essas dificuldades? 계집종이 무슨 얘기를 생각했겠습니까? 왜딴 사람 딴 우리 친구 다 안 잡힌 내가 왜 포로 잡혀? Só imagina aquela mina cativa do comandante Naamã. O que ela teria pensado? Nossa, minhas amigas, nenhuma foi pega só porque eu fui pego e porque eu estou aqui como escrava. Por que eu tenho que ficar como servente, servindo essa pessoa? 친구도 못 만나고 가족도 뭐 이게 무슨 짓이야? Não posso voltar à minha terra natal, não posso encontrar meus amigos, não posso encontrar meus familiares. Que isso? E se eu pegar aquela lepra também? 생각 속에서만 이 계집종이 있을 수 있어. So she was living Pode ser que essa menina cativa, sabe, 계집종의 마음 ficasse nesse pensamento. Mas entrou nela um novo pensamento, um novo coração. 문둥병 환자네. Nossa, o nosso capitão ali, aquele comandante, ele é 속옷에 leproso. 묻어 나오네. Nossa, ele cheira mal, tem muito pus na roupa dela. Que nojo ficar lavando a roupa dele. every day. 이제 그러다가 생각 하나 다시 들어온 것이 But a new Então entrou um novo pensamento nela. 문둥병은 우리나라는 엘리사 선지 앞에 하면 금방 낫는데 Nossa, se esse leproso, se ele fosse até no profeta que é em Israel, sabe, ele vai ser curado tão rapidamente. Ah, eu tenho que falar isso pra ele. 고통하다가 사마리아 가서 엘리사를 문 나오면 이 집이 근심이 있다 행복하겠구나. so Naaman E ela sentiu, nossa, se o comandante Naamã ser curado dessa lepra, essa casa vai ficar cheia de alegria. 점점 어떻게 들어가냐면 so she Então o coração dela, o pensamento dela começou a se direcionar para que lado? 그 하나님 나를 포로로 잡히게 하셨구나. Ah, foi por isso que Deus me fez ser pega. 그래서 나만 장군이 가서 문둥병이 나을 뻔한 하나님 믿는 믿음을 가지고 오면은 so if you go Se eu for perante o comandante Naamã, né, God, na fé de que ele vai ser curado, essa família inteira vai mudar, sabe? Esse exército todo irá mudar, o evangelho vai entrar aqui. 나는 한 번도 하나님으로 말미암아 인생을 살아본 적이 없었어요. so from God's perspective, Só entrou esse pensamento voltado para Deus, né? 먹고 뭐 이생이 밥 먹고 Só eu nunca tinha vivido wore my clothes. dependendo somente de Deus. 배우와는 여비가 없어. Eu sobrevivi, sabe, comendo o que tinha, mas quando não tinha aquele dinheiro para ir para Tegu, 우리가 제자 eu não tinha dinheiro. But the person who was in charge of finances in our church, 가서 내가 태국이랑 여비가 없습니다. I could have E, sabe, eu say, oh, I have no não podia chegar para a pessoa responsável pelo financeiro da nossa igreja e falar, olha, eu não tenho passagem para ir para Tegu. maybe if there's no finances for the church, then I'll pay you back. Se o senhor me der um pouco de dinheiro, depois que eu voltar eu posso pagar. How we usually Sabe, esse é o meu jeito de viver, é o meu jeito dependendo dos métodos humanos. Só que perante aquilo, parecia que Deus estava falando, ó, dependa de mim. É lógico que não teve uma voz que disse isso para mim. 어떤 마음을 줬느냐. Mas Deus me colocou um coração 내 밖에서 나가서 He led me out of de sair uma vez de mim mesmo. when I looked
e eu poder me enxergar assim em terceira pessoa. Uma pessoa precisa ir para Daegu, não tem dinheiro e fica ali esperando que alguém dê um trocado para ele. Nossa, isso não é bom. Sabe, me enxergando dessa forma, 너무 내가 불쌍하고 처참하고 싫은 거예요. eu, sabe, odiei aquela imagem. Era algo muito miserável. 돈 안 벌고 복음만 전하려고 하는. A minha vida vai ser voltada só para o evangelho. Eu nunca vou trabalhar para ganhar um dinheiro. E eu vou ter que viver o resto da vida assim? 진짜 이렇게 살기 싫다. Não, dessa forma eu não quero viver. 대구 안 가더라도. Então hoje, por mais que eu não vá para Daegu, eu não vou esperar do homem. Eu quero depender de Deus. 그런 방법으로 제가 그날 대구를 갔는데 Dessa forma, né, naquele dia eu pude ir para Daegu. 안에 있는 자매님을 통해서 내 예비를 하나님 준비하셨고 Deus já havia preparado, por meio da irmã que estava dentro daquele ônibus, a minha passagem. 또 시내버스비도 없었으니까 E eu não tinha também, chegando em Daegu, eu não tinha, que era um ônibus assim, de cidade para cidade, né? Só que mesmo chegando em Daegu, eu não tinha uma passagem para poder pegar um ônibus que rodava ali dentro da cidade. Mas Deus me deu todas as coisas e eu não tenho como deixar de testemunhar que foi Deus que me deu tudo aquilo, né? Eu senti isso. 물질적으로 어려울 때가 참 많았어요. Por muitas vezes eu passei 암담할 때가 있었어요. problemas assim, muito até graves por falta de dinheiro. E sim, tem a igreja, tem os irmãos, tem os membros. 잠시만 해도 뭐 그분들 도와줄 것 같은 생각이 드는 거예요. Então, muito facilmente o meu coração quer depender dessas coisas, de que eles vão me ajudar. Só que por um lado do meu coração, poxa, eu sou servo de Deus. Se Deus me impedir de ir para Daegu, eu não posso ir. Se Deus quer me levar, não importa como. Deus vai me levar, eu tenho que depender só de Deus. 그때는 잘 몰랐어요. Naquela época, eu não sabia bem dessas coisas. 지금에 와 돌아보면 Só que quando eu penso naquelas épocas hoje, depois de tanto tempo, 아들들이 하나님 나라를 믿음으로 이끄는 하나의 단계였다. eu sinto que foi claro, né, que cada processo desse foi uma fase da condução de Deus para que eu vivesse pela fé. Em 68, né, logo após ter saído assim 그거는 뭐 1, 2만 원가에 되는 건 아니까. do exército, né, eu havia decidido meu coração a pregar o evangelho e eu precisava alugar uma casa na cidade que eu estava, só que não tinha dinheiro. 그게 중에 너무 감사해요. Só que Deus me permitiu aquela casa de uma forma muito gratificante. 그래도 그냥 뭐 밥 먹는 거에 없으면 좀 굶으면 되는데 다뭐 한평생 굶고 못 살지만 한 몇 끼 굶을 수 있겠지만 E não tem problema passar fome, né? Lógico que não dá pra passar fome o resto da vida. Mas você deixar de comer algumas vezes, não tem problema, dá pra aguentar. 하나님을 바라봤을 때 하나님 도우셨다 그게 너무 큰 거예요. Mas não ter uma casa é algo muito difícil, mas, sabe, toda vez que esperei em Deus, Deus me ajudou, é muito gratificante. Hoje nós estamos nessa época, sabe, de YouTube. No YouTube tem uns vídeos de briga entre leões. 수염을 잡고 쳐 죽였다고 다윗이 말하는 Só Davi, ele fala que pegou a barba do leão e o matou. 사자 수염이 어떻게 생겼는데 잡았는가 봤어요. E eu comecei a pesquisar como era a barba de um leão, né? Para ver como é que Davi pegou aquilo. 암사자, 수사자가 있는데 Então tem a fêmea e o macho. 났더라고요. E o macho, né, ele tem uma barba grande assim. Só que não tem como você segurar aquilo e matar um leão. 수사자는 얼굴에 있는 게 목으로부터 털이 많은데 Quer dizer, a fêmea é assim, né? O macho, ele já tem aquela juba toda, né? 그걸 말하는 Ah, eu acho que foi o macho, né, que Davi matou. 한줄 때려 Então ele pega aquilo, calma aí, pegou a barba, deu um soco. Será que acertou o olho do leão ou o nariz do leão? 굉장히 그 뭐야 고운 사자입니다. Será que o leão era gentil, era tímido, ou era aquele animal selvagem? Sabe, eu não conseguia entender muito bem como aconteceu. 다윗은 사자하고 맞닥쳤는데 Só que Davi, ele matou o leão. 어차피 도망간다 해도 그게 그거잖아요. Mesmo que o leão tenha fugido, tanto faz. 사자는 못 잡겠어요.
Só como é que Davi vai correr atrás de um leão correndo? 사자가 가까이 딱 마주친 거예요. Só que não sei como aconteceu, eles ficaram cara a cara, o leão e Davi, né? O leão tinha mordido a ovelha, 새끼를 빼앗았어요. ele havia roubado, né, aquela ovelha do rebanho, e Davi foi atrás para matar aquele leão. E para isso pegou na juba dele, na barba dele, bateu e o matou. É difícil de acreditar, mas está na Bíblia. 성경 거짓말. E a Bíblia não mente. É verdade. 하여튼 농약 먹은 사자인지 잘 모르겠지만 Eu não sei se, né, o leão estava dopado, alguma coisa assim, mas não é uma ou duas vezes. Por várias vezes Davi fez isso. Por quê? 약을 치면 사자하고 맞닥뜨릴 일이 거의 없죠. Só se você é um 사자를 피하거나 pastor de ovelhas, na verdade não tem esse encontro, né? 하나님 만들면 생기는 거예요. Ou o leão foge das pessoas, ou as pessoas fogem do leão. É um dos dois. Deus fez aquela situação acontecer. Naquela situação, 덤빌 때 Davi foi para cima do leão, pegou na barba dele, né? O leão foi para cima dele, só que ele não, só pegou na barba e bateu no leão e o leão morreu. 사자 코뿔소 여기 물었어요. Eu fiquei imaginando, né? 소가 막 Eu vi um vídeo, né, que o leão, ele 그런데 그 mordia assim o pescoço, né, de um búfalo, o pescoço de um boi, e matava o boi. Só que o que a Bíblia fala? Que Davi pegou, né, simplesmente a barba do leão, bateu nele e ele morreu. É difícil de acreditar. Pessoal, mas está na Bíblia. Então isso é verdade. Deus, protegendo Davi dessa forma, ensinou fé a ele. Eu também, vivendo a minha vida até hoje, fome foi muitas vezes que eu passei. Por muitas vezes não tinha dinheiro para passagem, não sabia o que comer. 나는 바로 내 인간을 가장 Só que sempre nesses momentos, de início surgia o meu método humano mais possível. Sabe, pedir dinheiro para um irmão, pedir ajuda para os membros da igreja, é o método mais fácil. 내가 정상적으로 음식을 먹고 살고 여기 가서 차를 타고 다니는 거 말고 Só que não, sabe, fora, além da minha vida social normal, comendo, né, ter esse transporte. Naquele dia, quando recebi aquela passagem, 그 마음이 들었어요. eu senti que Deus iria me ajudar, que tinha que ser da parte de Deus. 조그마한 일 같지만은 한번 하나님 E desde então, por mais que sejam coisas pequenas, pessoal, eu experimentei Deus me ajudando nas coisas. 68년도 군에 제대하고 이제 69년도 본격적으로 김천에서 복음 전도를 시작했는데 Então eu saí do exército, né, terminei meu serviço militar em 68, em 69 eu decidi ir para Kimchan pregar o evangelho. 파도에서 교회 시작도 교회가 굉장히 어려웠고 작았어요. E quando começamos a nossa igreja em Padon, Tegu, era muito pequena, era muito difícil. 이제 그러면 그 어려움을 하나님 어떻게 이기게 하셨느냐? Só que como Deus me fez vencer essas dificuldades? 하나님이 살아 계시는데 Deus está vivo, 하나님께 달라고 하는 것은 내가 떳떳하고 자식이니까 하나님 주어야 하고 그는 당당한 거고. então é óbvio, eu sou filho de Deus, eu peço a Deus, Deus me dá. 사람에게 이야기하는 것은 뭔가 떳떳지 못하는 거예요. Mas se eu espero e peço para uma outra pessoa, eu não me sentia bem fazendo isso. 아직 그날 이후로 한 번도 내가 어렵다 사람에게 뭐 돈이 없다고 이야기하거나 그래 본 적이 없어요. Só desde então, eu não tenho recordações de momentos que demonstrei as minhas dificuldades para a pessoa. É lógico, por muitos momentos não tive dinheiro, 특별한 방법은 mas Deus, a cada momento desse, né, de uma forma especial, realmente pelo caminho de Deus, Ele me conduziu. 성경을 읽어보면 Só lendo a Bíblia, 하나님은 우리가 사는 이런 방법으로 우리 인생이 사는 걸 원치 않아요. Deus ele não deseja que nós vivamos a nossa vida 믿지 않을 때 desse jeito, dependendo dos métodos humanos que nós vivemos até hoje. 내가 하나님의 복음의 복음 전도자가 된 뒤에 Depois que eu me tornei um pregador do Evangelho por Deus, 이게 제 기억으로는 só na minha recordação, sim, eu tive muitas dificuldades. 이번도
Mas eu sempre orei para Deus 정확히 도와주시는 걸 봤습니다. e eu sempre pude experimentar a ajuda de Deus. 우리 모두를 인간 방법으로 사는 이 방법을 바꾸어서 Deus, ele quer trocar todos nós para que nós deixemos de viver essa vida dependendo do método humano, mas sim para depender e viver por Deus. 하나님께서 역사하는 그런 일들을 하나님 자꾸 경험하게 하십니다. Deus, por isso, nos faz experimentar coisas que só podem ser resolvidas pela fé. 저에겐 정말 큰 이렇게 해입니다. Em 2020, para mim, é um ano muito especial. 우리 2020년 4월 달에 우리가 부활절 행사를 하는데 No mês de abril de 2020, nós fizemos o nosso culto de Páscoa, que anualmente nós fazíamos no ginásio de beisebol Sky Dome, né? 2020년 부활절에는 정부가 그런 행사를 하지 못하게 했어요. Mas neste ano de 2020, né, o governo impediu de fazer eventos com aglomerações de pessoas. 보통 그러면 2만 5천명, 3만 명씩 저희들 행사에 모였는데 Geralmente, né, quando nós fazíamos esse culto de Páscoa, naquele ginásio se reuniam 25, 30 mil pessoas. 부활절 처음으로 온라인으로 저희들이 부활절 행사를 했는데 Só que este ano, pela primeira vez, nós fizemos o evento online. 인터넷 통해서 우리 온라인 들은 설교를 들은 300만 명이더라. 매 차에 300만 명, 200만 명. 그래서 한 세 번 했으니까 600만 명이 우리 말씀을 들었대요. E contabilizaram 2 milhões de pessoas por culto, né? Nós fizemos 3 cultos, então 6 milhões de pessoas escutaram a nossa palavra e eu não pude acreditar. 5월 달에 이제 막 코로나가 심해지면서 Então, no mês de maio, o coronavírus começou a ficar mais assim forte e muitas pessoas estavam preocupadas, né? Angustiadas por causa do corona no mundo inteiro. 하나님의 말씀으로 위로를 해야겠다고 생각하고 E eu senti que, como um pastor, como servo de Deus, eu devia confortar as pessoas pela palavra de Deus. 메시지 집회 기간 동안에 보통 이제 뭐 80분, 90분 이렇게 설교를 하는데 E geralmente, quando eu faço uma conferência, né, eu prego por 80, 90 minutos. 시간을 제가 11시간을 설교했어요. E eu gravei 11 pregações nesse tempo, né? 마음에 관한 이야기 중점적으로 했는데 É lógico que esse estudo foi focado, né, na remissão dos pecados. 잘 몰랐습니다. E enquanto eu pregava, eu não sabia direito, mas 사람이 코로나로 죽어가는 걸 보면서 But because many people milhares de pessoas estavam perante a morte por causa do corona. 코로나 죽음에 두려워하고 있었어요. many Christians E muitos cristãos também, né, no mundo inteiro estavam com medo por causa do corona. 대부분 죄를 안 짓는 사람 하나도 없어요. 죄가 있는데 Porque não existe pessoa sem pecado, pessoal, todos pecaram. Mas por não terem a resposta sobre a remissão dos pecados, todos estão perante a morte como pecadores, né, com medo de ir para o inferno, né? Cristãos que têm essa crença, né, estavam com medo. 11시간 설교 속에서 너무 신기한 건 제 삶의 이야기를 정확하게 다 이렇게 했어요. Só que durante aquelas 11 pregações de 90 minutos, eu pude pregar exatamente o evangelho. 그래서 저하고 인터뷰가 요청이 왔는데 since then E depois da conferência, ou durante a conferência, muitas emissoras pediram para fazer entrevistas. Entrevista, principalmente, né, de uma emissora de Fiji. 일서 1장 E lá eles fizeram uma pergunta voltada para 1 João, né, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. 9절은 만일 우리가 Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, 우리 죄를 사하시면 모든 분을 깨끗게 하실 것이고 1 John chapter 1 verse 9 lá fala, né, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos justificar. 한국이나 전세 기독교인이 그 말씀을 보면서 Então, 고백하면 씻으시 muitas pessoas, tanto da Coreia quanto do mundo inteiro, né, perante esse versículo, eles acreditam que quem confessa o pecado tem o pecado lavado. Mas, na verdade, not just being o confessar em si não lava o nosso pecado. 이 죄는 고백한다고 씻을 수 있어요. Porque o pecado não é lavado por confissão. 죄를 씻는 건 예수님의 십자가의 피. O que lava o pecado é o sangue de Jesus da cruz. 죄의 싹은 사망이기 때문에 O salário do pecado é a morte. 누가 우리 죄를 대 죽어줘야 우리 죄가 씻어져요. Então, para o pecado ser lavado, tem que ter a morte de alguém. Alguém tem que morrer por nós. 우리가 고백을 해서 죄가 씻어진다면
Se o pecado for lavado por confissão, 예수님 십자가에 못 박혀 죽지 않아도 되는 겁니다. There was no need. não precisaria Jesus ter morrido na cruz. 실제로 제가 사실은 건 Mas aquilo que lava o pecado 예수님 십자가에 피 흘리고 죽으셔서 죄를 사는 é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. 거예요. 그럼 우리가 왜 우리 죄를 고백해야 합니까? Then why? Então, por que a Bíblia fala em confessar os pecados? Tem um motivo muito importante. 죄에 대해서 정확하게 제가 연구하기 위해서 Para estudar assim sobre a remissão dos pecados, 성경에 있는 속죄에 관한 모든 부분들 전부 다 뽑아내서 전부 다 합리적으로 이루어져야 하는 거죠. eu senti que não posso ver parte por parte, né? Eu tinha que ver na integridade ali o que a Bíblia estava me passando sobre a remissão dos pecados. 이런 음란이 하나도 없으면 Porque, pessoal, imagina, a Bíblia é uma só que tem pedaços da Bíblia que diz: não há justo nenhum sequer. Então, baseado só naquele pedaço, não tem justo nenhum. There also is a passage in the Bible where it says that Só que em outros pontos da Bíblia fala que tem o justo. Em Romanos capítulo 1, 오직 의인은 믿음으로 말미암아 사는 fala: o meu justo viverá pela fé. 노아는 의인이요 Noé foi justo. 의인의 간구는 역사하는 힘이 많다. Né? Que a oração do justo tem poder. A Bíblia fala sobre essas coisas. 성경엔 의인 음란이 하나도 없다고 돼 있고 so in the Bible A Bíblia fala que não há justo nenhum sequer. the same word Só que na mesma Bíblia, nas mesmas palavras de Deus, fala que o justo viverá pela fé. Ou seja, tem justo. 어떻게 내가 받아들여야 하는지 Então, como eu devo aceitar isso? 있는 거야 없는 거야 Afinal das contas, tem o justo ou não? 이거 내가 하기 시작. and I Então, eu comecei a ler a Bíblia, né, para resolver isso. and I, as I kept reading it, 로마 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하여 E um dia eu li em Romanos 3:23 que diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. of the glory of God. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 갚으시 의롭다심을 얻은 자 되는 Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 이 죄를 범하여 사는 영광이 되지 못하는 For all Todos pecaram e carecem da glória de Deus. 그리스도께서 우리 죄를 구속했고 십자가에 못 박혀 죽으셨으므로 무죄가 씻어졌다는 거예요. Mas a Bíblia fala que nossos pecados foram lavados porque Jesus Cristo remiu nossos pecados. 죄를 보셨습니다. Pessoal, Deus viu o nosso pecado. 피 흘리신 예수 십자가를 보시면서 E também viu Jesus Cristo derramando o seu sangue e morrendo na cruz por nós. 죄인인데 Então, sim, com certeza, nós pecamos e somos pecadores. 지불했기 때문에 Mas já que Jesus Cristo pagou todo o salário do pecado, 의롭다고 하셨습니다. Deus, ele falou que nós somos justos, 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. we are justificados. 우리 생각에는 내가 죄인이지만 Então, no nosso pensamento, somos pecadores, 하나님이 의롭다고 하셨을 때 mas quando Deus disse que somos justos, 내가 볼 때 나사로가 죽었지만 como é, aos meus olhos, Lázaro está morto. 산다고 했을 때 Mas quando Jesus disse que Lázaro vivia, 내 생각도 나사로가 죽은 거냐 나사로가 산 거냐 is Lazarus é conforme o meu pensamento que diz que Lázaro morreu ou é conforme as palavras de Jesus que diz que ele viveu? O meu pensamento diz, Lázaro morreu. 을 믿는 나사로가 살았다고 말하는 Mas as palavras de Jesus diz o que? Ele vive. 성경은 전체가 이런 형식으로 되어 있습니다. A Bíblia inteira, pessoal, é estruturada assim. Perante um mesmo problema, 보면 죄인인데 quando eu enxergo com o meu pensamento, eu sou um pecador. 때는 의인인 Só que aos olhos de Jesus, ele diz que somos justos. 생각을 믿는 사람은 Então aquele que confia no próprio pensamento vai falar, eu sou pecador. 예수님을 믿는 사람 Mas aquele que crê em Jesus, 아무리 죄인이지만 por mais que seja um pecador, 의롭다면 의로운 se as palavras de Jesus diz que eu sou justo, eu sou justo. 이야기하는 것이 Só crer dessa forma é fé. 그래서 하나님은 의롭게 됐다는 거예요. so God is saying Então aqui nesse versículo Deus fala que fomos justificados. Sim, nós pecamos, mas fomos justificados. Por quê? 그래서 우리 죄를 위해 죽으심으로 through Pela morte de Jesus na cruz. 그래서 저는 이 의롭게 됐다는 이 과정이 나는 죄인이라고 생각하고 있는데 Então eu being righteous me considero pecador. sinner, 하나님 내 생각을 의롭게 됐다는 쪽으로 이끌기 위하여 Mas Deus, para levar o nosso coração para o justo, 또 내버려두셨어요. God let us sin in our Deus deixou a gente pecar. 고백도 해보고 빌어도 보고 막 했어요. Então nós, sabe, começamos a confessar nossos pecados para tentar lavar o pecado, fazemos boas obras, mas still sinners. nós continuamos como pecadores. 또 죄인이라고 하고 Even
Quando eu era pequeno, né, o pastor da minha igreja era pecador, os anciãos eram pecadores, todos os irmãos eram pecadores. 1962년도에 Em 1962, 제가 사해진 걸 깨달았어요. As I read the Bible, percebi que os meus pecados haviam sido lavados pela Bíblia. 우리 장로교에 있으면서 이야기한 E eu, que era da igreja presbiteriana, falei, eu testemunhei lá que meu pecado havia sido lavado. 한 달이 지났는데 but about a month Depois de um mês, 나를 따돌리기 시작합니다. in the church e toda a igreja começou a se me isolar. 모임 방에 내가 들어갈 문고리를 잡았는데 Uma vez eu entrei, eu estava para abrir a porta, né, na reunião dos jovens, só que eu vi que eles estavam falando de mim. Olha, o Oxo Park, aquele cara, nada a ver, meu. 죄가 없다고 I know him, but Eu conheço ele vem falar que não tem pecado. 순수가 있지. Meu Deus do céu, mentira também tem limite, né? Eu escutei eles falando isso de mim. 뭐가 어찌 I wanted to just 싸우려고 했는데 open the E eu fiquei, puxa, será que eu abro a porta e vou brigar com ele? night. 제가 그날 문고리를 놨어요. Só que naquele dia eu soltei a maçaneta 조용히 끌어나와. e saí da igreja em silêncio. 원래는 내가 교회 안에서만 살았는데 Antes eu vivia dentro daquela igreja. 교회밖에 없는데 Só tinha todos os meus amigos, tudo estavam na igreja. Being isolated by all 나를 friends, my 진짜 friends. 따돌림 받아. Só que eu, sabe, eu fui isolado, já não tinha mais vínculo ali. 박옥수 선생 주일날 차 탔으니까 죄를 지었으니까 수찬 정지를 처벌한다. So one day, Um dia, né, no culto de domingo, ele falou, ó, irmão Oxo Park, você não veio ao culto de domingo, você não veio ao culto, você está what do you mean by not having Holy Communion? 죄를 지은 condenado a Those who have não participar communion. da Santa Ceia. E eu falei, como assim, pastor? Sudden this thought came up in Ele my falou, não, você pecou, você não participou do culto, você não pode tomar a Santa Ceia. daughter was going to 토요일 날 church, 우리 going 선산에 to school in 와서 Daegu, and Sunday 사고 예배 he 드리고 would come to Sunsan for the Só que, worship. nossa, aquilo me deixou muito indignado. 대구 할 때 차 타고 가거든. And on Sunday, she would take the car again to go back to 난 Daegu. 어찌다 한번 타고 목사님 따님 매주 한 번씩 차를 두 번씩 차를 갔다 왔다 차를 타는데 E eu fiquei questionando, poxa, mas o pastor, o pastor também, Every week. 목소리만큼은 그러면 목사님 todos os domingos, todos os cultos, sair antes de terminar o culto, sabe, pra tomar o seu carro e ir pra sua casa. 성경 읽어 보니까 E, sabe, aquilo ficou entalado na minha garganta. 우리는 죄 사함은 받았지만 It's true, we have Só que eu li a Bíblia 우리를 끌고 이끌림이 있는데 e a Bíblia me mostrava que sim, recebemos a salvação, só que após isso tem uma condução de Deus. 또 하나님 우리가 멀어지면서 because we insist on our method. Só que nós insistimos em viver a nossa vida dentro dos nossos métodos. We cannot maintain this Por spiritual isso, because of this issue. Deus nos conduz para que nós não tenhamos mais essa ligação com as coisas humanas. Take a close look at Existe, pessoal, a condução de Deus. 안에서 머물기 원하고 하나님 방법 건너가기 싫어요. Nós queremos viver dentro dos nossos métodos, estamos acostumados a isso, não queremos depender de Deus. Nós vivemos a todos os momentos resolvendo os problemas pelo método humano. 하나님 방법으로 옮기기 시작하면 but when you Só que Deus, ele deseja mover o nosso coração dos métodos humanos para o método de Deus. E quando vê realmente o trabalho de Deus, é muito incrível. 나이가 많습니다. Só hoje eu já sou bem velho. 제가 한 교회 안에서 이렇게 나이가 뭐 이런 일곱이 됐는데 이때까지 이 단에 올라와서 설교를 할 때는 감사한 일입니다. Vocês não sabem quão gratificante é para mim, hoje, com meus 77 anos, estar em uma igreja, podendo, sabe, pregar em um púlpito, I'm very thankful. ter irmãos, ter membros da igreja à minha frente que estão escutando a minha pregação, é muito gratificante. Se Deus, a qualquer momento fala, ó, Stop, then I cannot você pare por aqui. Eu já não tenho mais como pregar, eu não posso mais subir nesse palco. Se Deus não permitir, pessoal, como eu estaria aqui em cima? 내가 하나님 허락이 어떻게 복음 일을 할 수, Se Deus não permitir, como é que eu vou fazer os trabalhos do evangelho? 어떤 일을 하든 내 마음에서 하나님을 거스릴 수 없는 거죠. Por isso, não importa o que eu faça, eu não posso, sabe, ignorar Deus na minha vida. 성경을 보면 왜 다윗이 사자가 막 부딪혀요? So when I look at the Bible, Agora, lendo a Bíblia, eu sei, eu ficava questionando, por que será que Davi, there were many ele lions, tinha que matar aquele leão? so he had to fight the lions. 부딪힌 겁니다. So he went against Só por colidir, 도망가서 이왕 죽게 하면 dá pra ver que foi da condução de Deus, porque não é fácil uma pessoa, sabe, o leão vir pra cima de um homem. 산에서 양의 새끼를 끄집어내
Só que Deus fez aquele leão roubar aquela ovelha, sabe? Quando ele estava indo para cima deles, Davi teve que colidir com aquele leão, pegou-lhe na sua barba e o matou. 사자가 다윗 주먹 하나 맞아 죽어요. Pessoal, Davi, uma criança, vai dar um soco no leão e vai matar o menino? Vai matar o leão? 후에 들어가서 보니까 I just went on the YouTube and saw Vendo lá no YouTube, 콧불소 물고 이제 이 적인 거 여기 물어서 잘 안 보이는데 and you know I uma vez eu vi, sabe, tem um leão que pegou um rinoceronte assim perto da boca aqui, e o rinoceronte ficava lá tentando sair daquilo ali, 안 놓더라고요. só que o leão não solta. was shaking, 결국 이 소가 쓰러지더라고요. but No eventually final, o rinoceronte ele desmaia. 큰 힘이 들어갔는데 사자가 다윗 손 주먹한데 맞아. Só que esse leão, tão forte, but just being punched by vai morrer com um soco de Davi. you know what is important Não faz sentido. Só que, pessoal, o importante é que Deus estava com Davi. Então, já que Deus estava com Davi, Davi poderia matar aquele leão com um dedo. Aquilo não foi Davi, foi o trabalho de Deus. Então, aqueles que creem em Deus, 방법으로 살아왔는데 we lived with vai sentir, nossa, até hoje eu vivi com o meu método. 놓고 하나님 방법으로 이끌림을 받으면 if you let Mas, quando deixa o seu método e é guiado para o mundo de Deus, 된 대로 우리가 믿음으로 자라가기 시작하면서 nós começamos a crescer na fé conforme o plano de Deus. E passamos a ser pessoas diferenciadas. 저희들이 우리가 온라인으로 메시지를 전하는데 Né, esse ano inteiro, praticamente, nós passamos as mensagens por internet de uma forma online. E todo mundo, né, foi impactado. 유명 인사들을 매일 만나라고 organizing pastors Muitos pastores, né, muitas pessoas famosas até, tenho encontrado esses dias. chancellors of universities 5명씩 만납니다. 4 5 people Via online, 4, 5 pessoas e muito importantes assim, tipo ministros de países, eu tenho encontrado, né, diariamente. Eu me sinto famoso. somebody I met this person once 말을 잘 못하시더라고요. he couldn't Tem pessoas que 이번에 se encontraram comigo, né, e a gente não conseguia nem falar direito. recently I met a spokesman of a president of Malawi 미국에 큰 교단이 두 개가 있는데 Nos Estados Unidos tem duas grandes denominações. 그 뭡니까 하나님의 성에 the assembly of God Uma é a 또 Assembleia de Deus, né, Church of God e a outra é a Igreja de Deus. Tem essas duas grandes denominações nos Estados Unidos. 복음에 가까운 곳. still they are closer E ainda são próximos ao Evangelho. 대통령이 Porque o presidente de Malawi, 갓 교단의 목사예요. ele é pastor da Church of God, né, da Igreja de Deus. as I talked to the spokesman of Malawi 말라위를 믿음으로 이끌려고 하신다. E ele, sabe, dizia que queria conduzir Malawi pela fé. 면담 대통령 면담하고 주소하겠다고 이야기했어요. so E, né, foi me dito que eu teria um encontro, né, online com ele. 정말 내가 말라위가 너무너무 가난한 나라. E Malawi é um país muito pobre. 말라위 그 큰 강의 물이 정말 푸른 물이 있는데 Sabe, tem um grande rio muito bom, com uma água muito boa lá. 펌프 사가지고 조금만 끌어올리면은 Se, por exemplo, 내는 물다 옥수 농사 지을 수 있는. se, por exemplo, levássemos algumas, sabe, algumas bombas de água aqui da Coreia e eles instalassem lá, eles podem puxar água do rio para fazer plantação em todos os lugares. Só que por não terem essa tecnologia, as pessoas passam fome, morrem de fome. all dried up 자 이제 우리가 이런 많은 일들 앞에서 so Perante tantas coisas, 현재 여러분이 그리스도인으로 사는 삶이 a vida que vocês têm como cristãos 여러분의 욕망이나 여러분의 생각에 여러분 나를 지키는 그 생각이 나를 끌어가느냐 está voltado simplesmente para a sua cobiça, o seu desejo, 너무 차이가 or the word que é muito diferente de uma vida guiada por Deus. 저는 자주 이야기합니다. Pessoal, eu sempre falo isso. 내가 이렇게 하는 것은 the way I'm O que eu estou fazendo 하는 게 아니라 não sou eu, é Deus. doing it in me 이번에 12억이나 되는 분들이 제 설교를 들었다고 recently 1.2 Só disseram que 1,2 bilhões de pessoas escutaram a nossa pregação. Em 277 emissoras, 276 emissoras nos fizeram a transmissão das nossas pregações. 9,000명씩 매일 일어나는 일이 E eles fizeram essa contagem, né, de pessoas. 하나님은 E diariamente temos testemunhos de salvação ainda. 이끌어 오셨습니다. Só eu não sou nada, mas Deus me guiou. 하여금 아무도 안 한 선교
선교학교를 하게 했어요. Por meio de mim, Deus permitiu começar um seminário. 진짜 싫었어요. Quando Deus me deu esse coração, eu realmente não queria. Não dá, Deus. Eu ficava pensando, Deus, será que ele esqueceu? Só que de novo Deus me dava aquele coração. 76년대 선교학교를 시작했어요. That is why 1976 Por isso, em 76, eu tive que começar o seminário. 이렇게 계획을 가지고 계셨어요. Só que Deus já tinha um plano, sabe, visando hoje. 하고 난 뒤에 선교 학생들이 다 나보다 잘나. Depois que eu comecei o seminário, todos os seminaristas eram melhores do que eu. 그러니까 이제 그게 목회란 걸 알았어요. E aí eu percebi o que era 이야기를 안 듣고 자기 방으로 가서 그 ser pastor. 목회자들이 문제예요. they won't listen to me, but they Todos os, sabe, ministros que foram formados, aí por serem tão bons, começaram a seguir seu método, não me escutavam mais. last class of the mission school, they 이번 have been 선교학생 졸업할 날이 가까워서 교재를 주겠어요. E nós temos agora as classes, as épocas de so they of their discharge is close. de seminaristas, né? E uma vez eu fiz comunhão com um grupo que estava para se formar. Porque eles falam muito bem de teorias, mas não tem nada do coração. 되고 싶어 하지. Because there are many people Sabe, eles querem se tornarem pastores, mas não querem aprender Deus. 인간들 그런 생각. that's O ser humano é assim. how they have. 전도장 하나 불러오고 이야기. Aí eu chamo o ministro e falo com ele. Sim, pastor. Sim, pastor. É a boca dele. 한마디 안 들어. But they would Não entra uma palavra minha no coração dele. Eu chamo ele e falo de novo. 믿음의 세계를 알면 if they Porque se ele sabe o mundo da fé, ele pode viver uma vida boa. 인간으로 생각해. Mas sabe, só naquela relação humana, querendo ser bem educado, sim, sim, sim. 하는 말이 한마디도 들어가. Mas minhas palavras não entram nele. mind can penetrate their 믿음의 hearts. 세계를 걸어가면 좋은데 É bom ele viver, sabe, pelos caminhos da fé. 정도는 될 수 있는. No mínimo vai se tornar como eu. But many Mas muitos ministros they become arrogantes. Pastor Youngjun Park O irmão Yonju Park ele falou. it's been 1 month now since he came back. 지금까지 보아 전혀 다른 세계를 우리 교회 와서 He's Ele, sabe, enxergou, depois que ele voltou na nossa missão, ele enxergou um mundo completamente diferente do que ele via antes. last Friday. One pastor Antes de ontem, né, na sexta-feira, um ex-ministro da nossa igreja que havia partido veio participar de um casamento, né? E eu me encontrei com ele. I was busy having online this meeting with VIPs around the world, and 내가 여기 와서 여기의 역사는 하나님을 보고 하나님에 대한 마음의 새길이야. Pastor Youngjun Park E sabe, talked about how God eu falei do coração de Deus que trabalha assim na nossa missão. that brother came to see me. 난 나하고 얘기 안 하려고 했다. Só que depois 마음 없이 했는데 ele veio falar que, sabe, ele não queria ter falado comigo, que estava de coração fechado. God changed his heart. 우리 세계 Mas depois ele falou de como o coração dele mudou. 역사가 됐어. Pessoal, dentro do nosso mundo, 비슷비슷하게 하면서 se tornou um pastor. Superficialmente, é muito parecido. Mesmo tendo um coração diferente do de Deus, pessoal, dá pra fazer. Feel it. We can Só que eu consigo sentir, eu vejo. read the Bible. Sabe, as pessoas, eles fazem tudo. Eles oram, eles leem a Bíblia, evangelizam. É igual. Só que não são libertos dessa autoconfiança que tem em seus corações. Começam a criar o seu próprio mundo. Tem pessoas assim. E tem pessoas que se negam e realmente seguem a Jesus. By Jesus. 예수님은 그런 사람을 찾습니다. Jesus Cristo está buscando esse tipo de pessoa. 이선 예수님을 하나님 믿는 사람. Davi era uma pessoa que cria em Jesus, em Deus. 사울은 똑같이 하나님 말씀을 하지만 따라하지만 Saul também faz tudo o que Deus pede. 생각을 Só que ele confia no seu pensamento. 하나님 결국은 사무엘 너 이제 기도 그만 내가 사울을 버렸다. And Por isso ele falou para Samuel, ó, deixa, para com isso, eu já abandonei a Saul. 박옥수 목사가 속지 하나님은 안 속기 때문에 Pessoal, Oxo Park pode ser enganado, mas Deus nunca vai ser enganado. 나한테 거슬려 한 명도 끄떡 there's no one Na minha frente, né, vi os ministros, eles ficam, sim, pastor, sim, pastor. 마음으로 선교학생들 이번에 어제 그저께 보고 내가 깜짝 놀랐어. Mas pelo coração, antes de ontem nós fizemos comunhão com os seminaristas. Eu fiquei muito triste. 전도자로 나간다고 한 사람들이 Pessoas que, sabe, disseram ser ministros, 신의 요구 그런 데 다 빠져 있는. estão assim, aprofundados só na sua cobiça. 이래서 그런지 젊은이들 생각이 너무너무 부족한. E o jeito de pensar dos jovens das épocas atuais é muito raso. 사울을 왜 이렇게 훈련하지 않았습니까? but why Só por que Deus não pôde utilizar Saul assim?
Deus treinou Saul. 사람 병거가 3면 마병 6천 백성 해변 You know, 3,000 Sabe, tinham lá milhares de soldados, milhares de cavalos. 600명 벌벌벌 떨고 있었어. But Saul was Só que Saul estava tremendo ali de medo contra os seus inimigos. 주장했더라면 Se ele tivesse fé em Deus, 사자하고 부딪힌 것처럼 assim como foi Davi colidir com um leão, 대상 부딪히면 이길 ele, colidindo com aquele exército enorme, venceria. 아들 요나단은 in chapter 14, the son of 전기 Saul, 맞춘 Jonathan, 사람 한둘이 하나님과 함께 하니까 그래서 다 이겼습니다. Só que se nós vermos o Jonatas, né, filho de Saul, ele e o seu escudeiro foi, e sabe, venceu os filisteus. not because Não porque Deus nos fez poderosos, com forças. 기뻐하지 않고 Não, mas Deus ele não deseja que nós trabalhemos com todas as condições at this current prontas. situation, 계속 역사는 하나님을 믿고 발걸음 내딛는 사람을 만들기. Deus deseja que nós, incapazes, dependamos do Senhor e demos um passo confiando em Deus. in God, 나를 지키는 것도 하나님이시고 Só se eu dou um passo por Deus, quem vai me proteger é Deus, quem vai me dar a vitória é Deus. 얼마 동안 내가 다시 이 단에 말씀 전할지 모르겠지만 so I don't know Pessoal, eu não sei por quanto mais tempo eu vou poder pregar nesse púlpito, 그래서 더 오래까지 말씀 전하길 바랍니다. mas mesmo velho, eu quero pregar por 어떤 장로님 todo o tempo possível. 하고 잘 보여야 하는 게 성도에게 하는 게 아니고 E eu não faço isso para me mostrar bem para os anciãos, para os membros. 뭘 같이 해야 한다는 거라. but I Eu faço isso porque eu sei que eu tenho que unir meu coração com Deus. 성도자는 그냥 인간적인 면 안에서 생각이 머물고 A maioria dos ministros estão presos em pensamentos humanos. Só que o que eu quero falar, 그러나 죄를 지었어. todos pecamos, 전도자 악을 행했어. todos cometemos maldades, 마음 돌이키는 거. mas mudar o coração, 1분이면 돼. basta 1 minuto para isso. 마음을 돌이킬 때 Quando vocês trocarem seus corações, 지은 것 때문에 잘못이 아니고 a questão não é terem pecado. 하나님 버리고 내 방문 내 생각을 믿은 그게 잘못을 깨닫고 돌이키면 Se vocês perceberem que não foi o ato cometido, mas sim de ter crido no seu pensamento e, sabe, voltar para Deus, abandonar o seu pensamento e voltar para Deus, Deus vai começar a agir em suas vidas. 사람들은 자기 조카라서 세운다. people think that I'm using him As pessoas falam que eu estabeleci meu sobrinho como pastor. Não é. Pessoal, meu sobrinho também hoje ele é pastor, mas ele já fracassou no Canadá, ele era missionário do Canadá, 돌아와서 voltou para a Coreia 차 운전을 시켜. e ele já não era pastor. Eu pedi para que ele dirigisse o carro para mim. 제가 이제 1년 동안 달리는 자동차 거리하고 평균 시속을 계산해 보니까 and I count Pessoal, eu the distance that I run and also the time calculando mais ou menos assim o percurso que eu corro dentro da Coreia, I spend 2 hours dentro do carro, eu acho que por dia eu tenho assim 2 horas dentro do carro. 내 일과 가운데 가장 많이 있는 시간이 뭐 가장 많은 거 많은 시간이 except for the time that I sleep I spend 2 Então, hours every tirando o momento que eu durmo, né? Que eu acho que 2 horas que eu passo dentro do carro é o tempo mais dedicado a estar no único local, assim. 교회에서 최상 저뭐 하상철 장로 운전사로 바꾸는데 Então, antes, o ancião Juan, né? Que era o nosso motorista. 제가 같이 일한 전도자를 찾아. Só que eu comecei a procurar um ministro para poder trabalhar e andar junto. Por isso eu pedi pro pastor Youngju Park, né? and I called Pastor Youngju Park. Para dirigir meu carro. Youngju is my nephew. Ele é meu sobrinho. 한국에 와가 내 차 운전하고 같이 좀 신앙 훈련도 받고 해. Aí eu falei, ó, meu Youngjun, você fique comigo, sabe? Dirige o carro para mim e a gente vai ter vamos treinar seu espírito. Consider him as a 내 차 non-gospel 운전하는 preacher. 거지. 박영준 목사 나 이제 운전사고. E quando ele recebeu essa ligação, né, meu sobrinho, ele pensou, agora eu sou motorista. Já não tenho dignidade para ser pastor, não tenho qualificação para ser pastor. Tá bom, vou ser motorista. 우리 교회 와서 한 일주일 지났는데 Só que depois que veio a nossa igreja, 영주가 깜짝 ficou uma semana assim conosco, ele tomou um grande susto. Every day he cried. Todo dia ele chora, todo dia ele chora. 날 박영준 목사 이현모 목사 교제를 Um dia o pastor Ihomok fez comunhão com ele. 박영준 목사 다리를 꼬고 이현모 목사 무릎을 꿇고 교제했다는 이야기를 들었어요. I heard from somebody Eu that escutei, né, que his legs ele assim, ajoelhado, né, estava recebendo comunhão do pastor Ihomok. Nossa, o meu sobrinho não é disso. Eu perguntei ao pastor Ihomok, o que aconteceu? Como foi a comunhão? Pastor, eu conversei com Yeonju. Ele se ajoelhou down on his knees por 2 horas. Chorou, chorou e chorou. and cried. E deu seu testemunho. I felt
felt really this remorse in my heart. Ele falou que tinha um grande remorso no coração. 그 1년 동안 거의 매일 Por um ano inteiro, praticamente, todos os dias ele chorava. So I was so evil. Ah, eu fui mal, eu fui falso, eu fui sujo. 속에 하나님이 힘있게 나타나 너무 놀라운 거예요. So from then E desde então, Deus tem se manifestado fortemente na vida dele e é muito incrível. I have many works to do. Muitas pessoas mudaram por meio dele. Ele é pastor da igreja de Fundado, mas ele faz os meus trabalhos. Também eu vejo que ele resolve as coisas de uma forma espiritual. 적인 사람들이 Dentre os ministros tem pessoas espirituais. 전도만 잘잘잘한 전도사 참 Só que tem muitos ministros que só falam bem. Without the spiritual heart. 겸손해 보이고 착한 Por fora parece humilde, sabe, quer se demonstrar bonzinho, mas não tem Deus dentro deles. 착해야 되는 게 Só, nós não precisamos ser bondosos, não precisamos ser inteligentes. Não é que a gente tem que ser humilde. 마음과 Tem que ter o coração de Deus. 하나님 그렇게 우리를 이끌고 Deus está nos guiando para isso. Todos nós. 그래 만일 여러분 그런 마음을 만일 갖게 Quando vocês tiverem esse coração, não importa onde vão, não importa por onde vocês estejam, Deus estará trabalhando em vocês. Mas os soberbos As they preach, they will just vai evangelizar, briga com a pessoa e vai embora. God wouldn't work. Why? 나 잘하는 사람이 그만 Não tem o trabalho de Deus na vida dela. Não, porque ela é muito boa por si só. 우리가 이거 그만해 가지고 그게 문제 삼는 게 아니고 Só Deus não está questionando se somos arrogantes ou soberbos. Não. 떠나서 내 A questão não é, o problema não é esse, ser arrogante ou não, mas é porque 영적으로 arrogantes se acabam partindo do coração de Deus. Be humble superficially. 여기고 Sabe, menosprezam a voz da igreja, menosprezam o coração de Deus, a palavra do servo, segue o seu próprio conceito e desprezam a Deus. 절대 복을 Não tem como alcançar a bênção assim. 그래서 버림을 Saul foi abandonado por isso. 다윗은 하나님과 마음이 같아 Mas Davi, ele uniu o coração com Deus. God Deus disse a Davi: spoke 내가 to David. 이세 아들 다윗을 만난 내 마음 achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. 내가 성도들에게 잘 보여야 하는 게 Só eu não preciso me demonstrar bem para os irmãos. Não preciso me demonstrar bem para os anciãos. 마음과 같은 마음의 길을 Eu tenho que caminhar com o mesmo coração de Deus. 내 방법으로 살아와 Nós até hoje vivemos com o nosso próprio método. 나를 하나님의 방법으로 이끌기 위해 Deus, para me conduzir para o seu método, 사자를 만나게 하라 faz encontrar um leão. Nossa, eu vou morrer. 그런 일을 당케 하라 Deus nos faz chegar a esses limites, né? Encontrar esses problemas. Só que quando ali nós resolvemos com fé em Deus, 믿어지지만 사실 믿습니다 parece que é inacreditável, mas, 사자 때렸는데 pessoal, Davi And he hit pegou a barba do leão e matou ele. lion died. 아마 도끼로 때려도 잘안 죽을 겁니다 Um leão que se pode tentar matar com machado não vai ser fácil. 그게 하나님이 Davi matou com soco. Isso é o trabalho de Deus. Not with our own method. With the Pelo jeito de Deus, pelo método de Deus, para o evangelho. Deus nos guia assim. 그 하나님을 봤습니다 Só Davi viu esse Deus. 하나님 있는 믿음 Surgiu fé em Deus. 인간을 바라봐야 할 필요 Não há necessidade mais ele ficar olhando para o homem. 내가 왜 인간에게 바라봐고 인간에게 아부를 해 Calma aí, Deus está me ajudando. Por que eu tenho que esperar no homem e ficar, sabe, com receio de homens? Davi olhou para Deus. Incrível. then 하나님이 하나님 또 Deus, para que Davi pudesse ter fé nele, fez ele encontrar um leão. Davi socou o leão lion died. e o leão morreu. Then David O que Davi diz? 내 주먹에 죽은 게 아니고 Ah, não foi o meu punho que matou o leão. Deus matou esse leão. 하나님이 나를 사자와 곰의 밭을 건져내셨은즉 Deus me libertou do urso e do leão. 내가 때려도 사자가 죽네. Nossa, já que Deus me ajudou, até eu batendo no leão, o leão morreu. Ele descobriu, ele experimentou a ajuda de Deus. from then on Então, desde então, Davi tinha coragem. Ele viu Deus protegendo ele. Por isso, quando ele se encontrou com Golias, Saul wasn't like teve coragem, mas Saul não. Saul estava trêmulo de medo. wall. 벽에 붙어 앉았어. He sit against Sempre, 뒤에서 사울을 누가 sempre sentava assim na frente da parede, né, com medo de ser apunhalado pelas costas. 을 들고 있어. but David is Ele sempre via com uma espada na mão, tentando se defender. Davi não, ele tinha harpa.
Porque Davi sabia que Deus o protegia. No final, Saul morreu pelos filisteus. Davi por muito tempo serviu a Deus. Eu me proteger. Só Jesus Cristo me proteger é diferente. Crer em Jesus é deixar o meu método e entrar no mundo de Deus. Pelo meu pensamento, eu nunca vou poder compreender as coisas de Deus. Por isso, devemos jogar nosso pensamento fora. E quando nós alcançamos assim a palavra de Deus, Deus nos faz para isso encontrar esses problemas como se fosse um leão. Já encontrei com muitos problemas também. Já tive colisões com o governo, já tive colisões com as pessoas ao redor, já tive colisões até em julgamentos. Mas em todos esses momentos eu pude experimentar que Deus estava me ajudando. Quando eu estava numa posição onde ninguém mais poderia me ajudar, a mão de Deus estava por mim. Só devemos abrir os nossos olhos e, olhar para esse Deus que está vivo na nossa vida. Devemos olhar para esse Deus que está protegendo a nossa vida. Temos que dar essa oportunidade de Deus se manifestar na nossa vida. Deus não vai deixar a nossa vida. Quando Deus se manifesta em vocês, Deus ele demonstra poder. Pessoal, hoje, para nós podermos pregar esse verdadeiro evangelho para muitos pastores, estamos começando, a teologia online. Já 870 pastores estão inscritos e a nossa expectativa é de 10 mil pessoas. Agora estamos fazendo apenas em inglês e em espanhol, mas nós iremos acrescentar outros idiomas. E por meio desse tipo de trabalho teológico, poderemos explicar realmente sobre a remissão dos pecados e sobre o que é a vida de fé. Eu espero que não somente os pastores da nossa missão, mas ministros, pastores de outras missões possam receber a salvação, participar dessas aulas. Faz mais ou menos uma semana que as inscrições foram abertas e já tem 870 pastores inscritos. Daqui a 2, 3 anos, sabemos que teremos cerca de 10 mil alunos. Pessoal, não estamos fazendo isso para aumentar a missão Boa Notícia, a nossa igreja. Tudo isso é para pregar o Evangelho. Seja a IYF, o Coral Graças, o CLF. Tudo isso é para pregar o Evangelho. Perante as coisas que eu faço, realmente fazemos porque o Senhor se agrada. Quando eu penso sobre essas coisas, realmente nós não somos nada. Mas, unindo o coração com a vontade do Senhor, vemos Deus trabalhar. Amados, não aquele Jesus, pessoal, superficial. Não a minha salvação apenas. Pessoal, vamos unir o coração com o Senhor Jesus. Então, as suas vidas serão por Jesus. Vocês poderão distinguir a palavra de Deus com seus pensamentos. Isso aqui é meu pensamento. Se eu fizer assim, eu vou fracassar. Isso aqui é a vontade de Deus. Por mais que seja um incômodo, pessoal, não seja fácil, não fiquem presos em seus pensamentos. Se Deus protegê-los, será protegido perfeitamente. Vocês não podem proteger suas vidas. Vivam para Deus. Creiam na palavra de Deus. Deixem seus métodos. Olá, o leão encontrou com Davi. Só que o leão morreu. Deus está vivo, Deus está trabalhando. Nossa, olá, o urso também morreu por Davi. Deus o ajudou. Dá para experimentar essas coisas. Deus me guiou até hoje e tem aberto caminhos para pregar o Evangelho em todo o mundo. Se
eu, durante a minha vida, para Deus. take care of my health problems. 자녀 문제, Pessoal, seja meus problemas de saúde, meus filhos, meu futuro, minha família, em tudo eu vejo a ajuda de Deus. 이제 여러분 생각을 Pessoal, agora deixem seus pensamentos 하나님 말씀에 마음을 같이 e unam seus corações com a palavra de Deus. 감을 줄 거예요. Satanás vai te dar receio, mas não sejam enganados. Superem isso. Go beyond the burden. 하나 같이 나가면 E se vocês seguirem com Deus, 모두가 이 시대에 In this só todos nós seremos Davi das épocas de hoje. 이런 방법을 지키려고 하지 마. Só não sejam como Saul, utilizando seus próprios métodos, querendo se proteger. 보고 즐겨 이 모든 것이 하나님으로 말미암아 Se a sua família, seu futuro, essas coisas serão protegidas por Deus. 하나님이 여러분을 기뻐하시. Deus irá se alegrar de suas vidas. 하나님 여러분의 인생을 이끌어가. Deus irá guiar as suas vidas. 하나님 영광을 받으시고 Deus será glorificado por vocês. 그런 우리 형제가 되고 자매가 되기를. Eu espero que vocês sejam irmãos assim. Muito obrigado.